Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gilmar de Araújo, eu sou fisioterapeuta, especialista em acupuntura e venho aqui com muita alegria no coração, muita honra, né, pelo convite recebido, falar para vocês um pouquinho sobre a acupuntura, tema tão importante, tema que a área essa que eu já atuo há 18 anos, já dei curso de especialização, ministro cursos até hoje, e eu vim trazer algumas informações aqui para vocês então sobre a acupuntura. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Bom, por que começar falando sobre a legitimidade do uso da acupuntura pelo fisioterapeuta? Nós sabemos que de alguns anos para cá vem surgindo uma discussão muito grande, aí vem tendo uma discussão muito grande sobre qual profissional ou quais profissionais podem usar a acupuntura, né? Teriam capacidade de usar a acupuntura. E a gente sabe que o Conselho Federal de Medicina, eles defendem que a acupuntura seja privativa do médico, e isso vem desenrolando grandes discussões. Então, por isso eu trouxe algumas coisas para a gente discutir de maneira resumida, de maneira rápida. Tá? Desde a década de 70, a Organização Mundial de Saúde ela vem defendendo, vem apoiando, incentivando o uso de acupuntura e de práticas alternativas no sistema de saúde. Então, com esse objetivo, eles criaram um documento que foi intitulado Estratégia da Organização Mundial de Saúde sobre a Medicina Tradicional Chinesa 2002-2005, tendo o objetivo com isso de desenvolver políticas para a implantação da medicina tradicional chinesa, e aí eles estabeleceram alguns requisitos básicos para que esse serviço fosse implantado. Teria que ter segurança, eficácia, qualidade, o uso racional do método e o acesso, como seria o acesso ao paciente a esse tratamento. Tendo esses requisitos seguidos, o serviço poderia ser implantado no sistema de saúde. O diagnóstico da medicina tradicional chinesa, ele é um diagnóstico muito específico, ele é totalmente diferente do que nós conhecemos até hoje dentro da área de saúde convencional, né? A gente sabe que toda área tem um diagnóstico próprio, né? Mas a acupuntura ela é muito diferente das outras áreas. Trabalhando com energia, com filosofia, ela é totalmente diferente. Ela prega muito filosofia chinesa, ela vê o paciente como um todo, e esse todo integrado ao mundo, ou seja, integrado ao céu, integrado à terra, ao alimento que ele ingere, ao ar que ele respira, às emoções que ele sente. Então, isso tudo junto faz a diferença na saúde do paciente. A filosofia chinesa, ela traz a importância dessa integração e, é claro, ela explica o porquê de cada visão dela em relação a essa visão também, né? O tratamento do paciente vai ser baseado com um padrão de resposta, de acordo com o padrão de resposta de cada paciente. Esse paciente, então, de acordo com o padrão que ele apresentar de energia, ele vai ser categorizado em síndromes energéticas, né? Nós conhecemos síndromes normais, como uma síndrome respiratória, uma síndrome visceral, uma síndrome intestinal, por exemplo, mas dentro da acupuntura não. Nós vamos avaliar a energia desse paciente e categorizá-lo, então, em síndromes energéticas, e aí sim, com base nisso, fazer o tratamento desse paciente, né? Muitos países já vêm se preocupando com a regulamentação da acupuntura. Então, eles vêm criando já técnicas, criando regras para regulamentar a acupuntura dentro do seu país. E é claro que cada país tem as suas regras, tem as suas exigências próprias. No Brasil, a acupuntura é considerada como uma especialidade já por vários conselhos profissionais, né? E dessa maneira, então, ela tem sido exercida por uma gama muito grande de profissionais, uma variedade muito grande. Se eu não me engano, no Brasil, fisioterapeuta, médico, enfermeiro, fono, psicólogo, dentistas podem exercer profissão. Daqui a pouco nós já vamos ver alguns conselhos aqui, né? Esse cenário, então, ele acabou gerando muitos dilemas éticos legais quanto ao direito do exercício, então, da acupuntura dentro do Brasil. Isso gerou uma discussão muito grande, e até hoje ainda existe essa discussão. Então, no Brasil, a prática da acupuntura, ela se iniciou com a vida dos primeiros imigrantes chineses,
que foi no Rio de Janeiro, no ano de 1810. Só que em 1808, alguns imigrantes japoneses, eles já tinham inserido a acupuntura japonesa, porém, só na sua colônia. Era uma coisa muito restrita, né? E o chinês também tem isso. Eu tive a experiência de fazer um curso na China, de passar lá. E lá eu pude perceber que eles guardavam algumas coisas que eles consideravam mais importantes para os seus discípulos. Para a gente que ia de fora fazer o curso lá, eles não passavam as informações que eles julgavam mais importantes, mas para os seus discípulos, sim. Então, eles têm essa questão da defesa do conhecimento, né, lá. Em 1958, teve um fisioterapeuta que foi considerado responsável pela difusão da acupuntura na sociedade brasileira, e aconteceu em 1950. Então, ele começou a ensinar a acupuntura no Rio de Janeiro e São Paulo, no ano de Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA. Escola essa que eu tive também a honra e a felicidade de estudar. Lá eu tive 2 professores que eram médicos cardiologistas, se não me falha melhor, e eles eram acupunturistas também, além de médicos. E o Conselho Federal de Medicina, eles não, o médico exercesse a acupuntura, porque eles não acreditavam na acupuntura, e daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E aí o que aconteceu? Como a medicina não aceitava o médico fazer acupuntura, ela caçava então o diploma, o Conselho Federal de Medicina caçava o diploma do médico que exercesse a acupuntura, porque eles não acreditavam na acupuntura. Então, esses 2, eles tiveram que sair do Brasil e ir embora para a Alemanha, ficaram um tempo na Alemanha. Lá eles continuaram estudando acupuntura. Quando a coisa acalmou aqui no Brasil, eles voltaram e ingressaram então na ABA, onde foram professores. Eu tive o prazer de tê-los como professores. E são pessoas fenomenais, são profissionais capacitadíssimos. Mas por que eu conto isso? Isso mostra como a medicina enxergava a acupuntura, né? A acupuntura ela foi marginalizada, o acupunturista foi marginalizado. E nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Tá? A tentativa, então, de estabelecer a acupuntura no Brasil, ela foi marcada de início, então, por esse repúdio da classe médica, que não enxergava a acupuntura como uma técnica, uma área científica reconhecida, verdadeira, eficiente. Então, ele enxergava aquele profissional que exerce a acupuntura é um charlatão, é um mentiroso, ele é um aproveitador, um enganador. Então, a medicina, de fato, o Conselho Federal de Medicina, de fato, não reconhecia a acupuntura, enxergava a acupuntura como uma área boa, um tratamento bom para o paciente ser submetido. Em decorrência disso, a introdução do desenvolvimento inicial, então, da acupuntura no Brasil, ela foi realizada por profissionais de outras áreas, já que a medicina não aceitava com que o seu profissional fizesse acupuntura, profissionais de outras áreas aderiram, então, à acupuntura e foram fazer acupuntura. Então, a acupuntura, quando se iniciou por profissionais de saúde, iniciou por profissionais de saúde diversificados, de diversas áreas, né? Nessa perspectiva, então, a acupuntura passou por um período caracterizado por marginalização e antes que constitui efetiva aceitação pela classe médica, e foi isso que eu expliquei para vocês. Com o tempo, o Conselho Federal de Medicina começou a aceitar a acupuntura, né? A entender a acupuntura como uma área boa, e aí sim eles passaram a reconhecer a acupuntura. E hoje querem a acupuntura como especialidade médica exclusiva, né? Então, na década de 80, pessoal, os conselhos profissionais, eles começaram a se mexerem, vamos dizer assim, se mobilizarem para fazer o reconhecimento da acupuntura para os seus conselhos. Então, o COFITO foi o primeiro conselho a reconhecer a acupuntura como uma especialidade da profissão. Isso aconteceu através da resolução número 60, de 22 de junho de 1985. Depois vieram os outros conselhos, biomedicina, vieram o Conselho Nacional de Profissionais de Acupuntura e Moxambustão, vieram então depois a medicina e a enfermagem, farmácia, em seguida a fonoaudiologia e a psicologia. Então, hoje, praticamente todos os conselhos de saúde reconhecem a acupuntura como uma especialidade do seu profissional.
E aí agora nós vamos entrar um pouquinho de fato para falar sobre a acupuntura. E aí eu coloquei que é uma nova realidade no mercado de trabalho pelo tamanho que a acupuntura tomou, né? Pelo que a acupuntura virou no tratamento de saúde. A gente sabe que tem um peso muito grande o tratamento de acupuntura, a eficácia é muito grande, e a gente sabe que já tem comprovações falando sobre a acupuntura. Então, a acupuntura vem originada da junção de duas palavras. A palavra acum, que vem de agulha, e punctum, que vem de punção ou picada. Então, se a gente unir agulha e picada, a gente cai na palavra acupuntura, que vem do latim acum e punctum. Ela consiste, então, em um diagnóstico baseado em ensinamentos clássicos da medicina tradicional chinesa, vem de uma filosofia chinesa muito, muito forte, né? E na aplicação de agulhas em pontos bem específicos, que vão ser conhecidos como pontos de acupuntura ou acupontos. Vocês vão poder ler como acupontos ou como pontos de acupuntura na literatura por aí. Tá? Esses pontos, então, eles se distribuem no corpo, principalmente sobre as linhas chamadas meridianos. Nós temos os pontos principais, que a gente chama, né, que estão dentro dos meridianos principais, e nós temos os pontos extras. Esses vão estar fora dos meridianos, mas todos eles são pontos energéticos. Também é usada na acupuntura técnicas alternativas, sendo as mais conhecidas a moxa-bustão, a auriculoterapia, e de 2016 para cá, a ventosoterapia também ficou muito conhecida. Nas Olimpíadas de 2016, o Michael Phelps, nadador americano, apareceu com vários roxos e feitos por ventosa, e isso difundiu muito a ventosa no mundo todo, né? E hoje em dia, até hoje a ventosa ainda é muito procurada por muitas por conta dessa questão do esporte, né? A acupuntura, pessoal, ela é vista, deve ser vista, e na China eles fazem assim, é vista como uma filosofia de vida. Então, ela vê o indivíduo como um todo, ela vê o equilíbrio do organismo e da mente, então ela não consegue dividir organismo e mente, tem que estar equilibrado essas duas partes. E, claro, ela busca a qualidade de vida. Então, conta uma história, né, que essa história eu ouvi lá na ABA, quando eu estudei na ABA, conta uma história que, antigamente, os médicos chineses, eles recebiam mês para eles fazerem visitas e consultas nas casas das famílias, era um antigo médico de família, só que ele tratava esses pacientes, essas pessoas, com caráter preventivo. Ele não tratava a pessoa que já estava doente, ele ia fazer o tratamento na pessoa para a pessoa não adoecer. E quando o paciente adoecia, a família não precisava pagar esse médico, porque então ele falhou no tratamento de acupuntura, ele não conseguiu prevenir o paciente de ficar doente. Então, naquele mês, ele não recebia. Então, é um fato bem interessante que eu sempre gosto de comentar, porque para mostrar que a visão da acupuntura não era tratar, porque hoje a gente só busca quando a gente está ruim, né? Mas a filosofia da acupuntura é essa, é fazer um tratamento para qualidade de vida, para manter a saúde, e não somente para tratar. O tratar vem depois, se a pessoa adoecer. Mas antes de adoecer, a gente tem que cuidar da nossa saúde, e a acupuntura faz isso muito bem, trazendo o equilíbrio no corpo. Tá? A acupuntura é um tratamento super seguro, tem total segurança. Então, é um tratamento 100% natural, porque não trabalha com química. As agulhas são descartáveis. A gente sabe que alguns profissionais ainda utilizam a agulha, ainda utilizam colocar a agulha no tubinho, dá para o paciente levar embora, depois reutilizar, mas não é o correto. As agulhas, elas são descartáveis, elas devem ser descartadas no final do atendimento, e aí no outro atendimento a gente usa agulha nova, né? E, pessoal, ela não tem contraindicações absolutas. Elas, é claro, a acupuntura tem cuidados que nós devemos ter, mas contraindicações absolutas não. A acupuntura é totalmente tranquila para ser usado em qualquer caso, desde que a gente saiba como usar ela. Então, eu gosto de colocar essas áreas de atuação aqui para vocês verem a dimensão que a acupuntura pode dar para a gente. Nós podemos usar a acupuntura no consultório particular e aí atender todo tipo de caso que chegar para a gente. Podemos atender até estética, né? Podemos atender dor, casos viscerais, um problema respiratório, síndrome de Crohn, por exemplo,
que é a síndrome do intestino irritável, posso atender problemas emocionais, posso atender estética, posso atender todo tipo de caso que aparecer no meu consultório, tá? Eu posso integrar com um profissional de acupuntura, uma equipe multidisciplinar. Então, como eu já atuei, por exemplo, no NASF e no CADOC, né? E hoje eu atuo na minha clínica e numa outra clínica numa cidade vizinha aqui minha. Então, a gente atua, cada profissional na sua área, mas tentando trabalhar de forma integrada. Então, eu posso fazer parte de uma equipe atuando com acupuntura. Tem até uma passagem muito legal também, de uma equipe que fazia cirurgia de extração de dente, onde tinha um acupunturista fazendo parte da equipe, era um fisioterapeuta acupunturista, que fazia parte de anestesia só com o uso da acupuntura, não usava anestésico. Então, o paciente que tinha alguma intolerância, alguma alergia a anestésico, era anestesiado só com acupuntura. Então, o fisioterapeuta ficava do lado, a todo momento, monitorando o atendimento dele de acupuntura, enquanto o dentista ia fazendo a cirurgia de extração dentária. Então, isso mostra um exemplo de um trabalho integrado dentro de uma equipe multidisciplinar. Pode ser atendimentos ambulatoriais, então eu já atendi o SUS e a gente tinha um setor específico de acupuntura onde todos os PSFs encaminhavam os pacientes para a gente, referenciavam esses pacientes para a gente e a gente atendia e contra-referenciava esse paciente, então, para o médico que o encaminhou. Então, a gente fazia um atendimento ambulatorial dessa forma. E também em hospitais, né? Por exemplo, pode trabalhar fazendo uma anestesia em pequenas cirurgias, em pequenos procedimentos cirúrgicos, procedimentos estéticos, faciais, pequenas cirurgias de uma maneira geral, pode ser realizada também com anestesia feita com acupuntura, e já tem estudos mostrando isso já. Não consegui trazer para vocês por conta do nosso tempo, mas se vocês se interessarem, tem alguns estudos já falando sobre isso, né? Dentro do hospital também, dos ambulatórios, a gente pode trabalhar diminuindo os efeitos de quimioterapia. Aquele paciente que chega com uma dor muito aguda, e é claro, é identificado que não é nada grave, nada de emergência, a gente pode ajudar nessa dor com acupuntura. Eu já fiz muito isso nos trabalhos que eu passei. Então, é muito possível a gente aliviar essa dor aguda com acupuntura. E aí agora vamos ver como que a acupuntura atua. Então, a acupuntura ela tem duas vertentes, né? Muitas pessoas perguntam isso no consultório. Qual é o efeito da acupuntura? Como ela age no nosso corpo? Eu gosto de falar, e eu entendo dessa maneira, que nós temos dois tipos de linhas aí que a gente pode seguir, né? A parte filosófica, que é essa parte que nós falamos até agora, né? Que o nosso corpo ele é constituído de energias, as principais são a energia yin e a energia yang. Essas energias elas têm que estar em equilíbrio, têm que estar de uma maneira compatível uma com a outra, e se elas estiverem equilibradas, o nosso corpo tem saúde. Isso tudo ele é variável de acordo com a emoção que a gente sente, de acordo com o ar que a gente respira, com a qualidade do ar, quantidade, de acordo com o alimento que eu como, né? De acordo com o meio que eu vivo. Então, são várias as coisas que fazem essas energias flutuarem, oscilarem. Então, essa é a parte filosófica. E tem a parte fisiológica também, que a gente já sabe que também já está comprovado, que a agulha ela vai estimular pontos de receptores nervosos, e aí, com isso, a gente desencadeia uma cascata de informações no nosso corpo, de reações no nosso corpo. Inclusive, a liberação de opioides endógenos, por exemplo. E com isso, a gente ajuda no alívio de dor, na inflamação, e por aí vai, né? Equilíbrio endócrino, e por aí vai. São várias outras ações que a acupuntura fisiologicamente pode fazer. Aqui, falando um pouquinho da parte filosófica, então, a acupuntura trabalha harmonizando essas duas energias principais que eu tinha citado, a energia yin e a energia yang. Então, as duas são opostas, uma vê o lado frio, o negativo, a lua, o escuro, a mulher, o estático, a noite, e a outra já vai ver o quente, o positivo, o sol, a claridade, o homem, a parte móvel, né? Essas duas juntas se completam, é igual esse símbolo aqui. Se a gente for tirar uma delas ali, descompleta essa bola, né? Então, ela vai ficar faltando alguma coisa. E a gente pode perceber que dentro do preto tem uma bolinha branca e dentro do branco tem uma bolinha preta. Isso quer dizer que elas estão integradas, não tem como eu tirar uma da outra.
e isso traz para a gente o equilíbrio. Se isso não tiver dessa maneira, não tiver equilibrado, aí essa filosofia da medicina tradicional chinesa entende que é nesse ponto que o indivíduo adoece. E é claro, nós vamos trabalhar então eliminando essas energias quando a gente encontrar o desequilíbrio. Depois que eu avaliei meu paciente, encontrei desequilíbrio energético, já categorizei ele em síndromes energéticas, em alguma síndrome energética, eu vou então atuar fazendo o equilíbrio dessas energias. Como que a gente vai fazer isso? A acupuntura trabalha com 5 elementos, né? Os 5 elementos da natureza: a terra, o fogo, o metal, a água e a madeira. Então, nós temos alguns ciclos. O primeiro ciclo é o ciclo de geração, que fala onde um elemento gera o elemento seguinte, um elemento gera o outro, e com isso vai dando energia e fazendo o ciclo girar, fazendo a roda rodar. Tá? Então, eles pensam da seguinte maneira: a água, ela nutre a madeira. Então, se eu quero que uma planta, que uma árvore cresça, eu tenho que colocar água nessa planta, nessa árvore, e isso vai fazer ela crescer. Ou seja, a água nutre a madeira. Da mesma maneira que a água nutre a madeira nutre o fogo. Ou seja, se eu quero pôr mais fogo em algum lugar, se eu jogar madeira lá, se eu colocar lenha lá, eu aumento o fogo. Então, dessa maneira, a madeira nutre o fogo. E assim sucessivamente. O fogo nutre a terra porque das cinzas do fogo surge a terra, ou a cinza vai para a terra e aumenta essa terra. Essa é a filosofia que o chinês tem sobre o equilíbrio. E nós temos um outro ciclo que chama o ciclo de dominância. É um ciclo que segura essa produção. Então, esse vermelho, que é o ciclo de geração, ele produz energia, ele faz a energia rodar. E o ciclo de dominância, ele faz isso travar, porque isso também não pode ser produzido de uma maneira descontrolada. Então, aí entra o ciclo de dominância para travar um pouquinho essa geração de energia. E daí ele fala o seguinte, que, por exemplo, o metal, ele controla a madeira, ele segura a madeira, porque, por exemplo, o metal na forma de machado, ele corta a madeira, ele derruba a madeira. Com isso, ele para o crescimento da madeira. É um dos pensamentos. Ele fala, por exemplo, que a água controla o fogo. Então, se eu tenho um fogo muito grande, eu quero apagar esse fogo, eu jogo água nesse fogo. Então, a água, ela domina, ela controla o fogo. E assim sucessivamente. Eu tendo como gerar energia e eu tendo como controlar essa geração, se ela for desordenada, eu tenho um equilíbrio. E quando eu não tenho esses dois ciclos funcionando bem, eu como profissional de acupuntura, que avaliei meu paciente, já identifiquei a síndrome que o meu paciente se categoriza, eu sei quais os elementos que eu vou ter que usar nesse paciente e eu vou saber identificar quais os pontos específicos da acupuntura que eu vou colocar para esse meu paciente. Dessa maneira é o tratamento de acupuntura. Dentro de cada elemento, nós vamos ter, então, a distribuição dos nossos órgãos e das nossas vísceras. Nós vamos ter fígado, bexiga, rim, intestino grosso, intestino delgado. Todos os nossos órgãos têm uma função energética. Eles não estão aqui como órgão apenas. Eles estão aqui como uma função energética. Então, mesmo que o paciente, por exemplo, faça uma retirada da vesícula biliar, ele não tem o órgão vesícula biliar, mas a energia da vesícula biliar ainda circula e dentro da acupuntura eu consigo manejar essa energia no corpo do meu paciente para fazer o equilíbrio. Falando um pouquinho dos canais de energia, eu citei para vocês que o corpo é constituído de energia e que elas circulam através de meridianos. Esses meridianos são os canais de energia. Eles nada mais são do que o caminho que a energia circula através do corpo. Eles são responsáveis, então, por distribuir essa energia, que é chamada de Qi pelo chinês, de uma forma harmônica e equilibrada. Então, eles podem ser chamados de meridianos, como eu disse para vocês. Tanto os fatores externos e internos, eles podem alterar o fluxo de energia nesses meridianos. E daí é gerado, então, desequilíbrio. Quando a energia ela deixa de circular de maneira equilibrada no meridiano, acontece, então, os desequilíbrios que nós falamos aqui. E que, possivelmente, então, vai levar o indivíduo à doença. Que eu já tinha falado com vocês que quando desequilibra, então, essas energias, o indivíduo adoece. E nós, como acupunturistas, temos o papel de identificar esse desequilíbrio antes que o paciente venha adoecer. A acupuntura tem esse benefício, pela pulsologia, pela língua,
né, pela avaliação tipológica do paciente, pela tipologia, nós conseguimos identificar como estão as energias daquele paciente antes mesmo, porque antes do paciente adoecer, o corpo tenta regular isso. Quando ele não consegue regular, aí ele adoece. Aqui, só como exemplo, eu trouxe para vocês alguns meridianos, mostrando aqui que aqui nós temos o meridiano do pulmão, que ele começa lá na parte anterior do ombro, percorre o braço e vai até o cantinho, né, o ungueal do polegar da mão. Então, esse aí é um meridiano. A gente vê a linha contínua como o meridiano externo já, que é o meridiano onde nós já vamos atuar, porém, ele tem uma parte interna também, que é a parte pontilhada que está ali, que leva, então, esse meridiano até o órgão principal dele interno. Mas essa parte pontilhada, nós não usamos, nós não temos acesso na acupuntura. Somente a parte externa do meridiano, que é onde nós vamos manejar a energia. Nós temos aqui um outro meridiano, que é o meridiano bem amplo, ele começa lá na cabeça e desce até o dedo do pé também, o segundo dedo do pé. O meridiano de bexiga, que é um meridiano muito importante para a gente tratar as ciatalgias, as dores ciáticas, né? A gente usa bastante, que também é um meridiano amplo. Ele começa, então, na parte anterior da cabeça, ele percorre circulando a cabeça e desce, então, pelo dorso, pelas costas, quadril, e passa pela perna e vai até o pé, até o quinto dedo. E aqui eu trouxe uma imagem mostrando todos os meridianos já colocados, que eu acho que facilita a visualização da gente de quanta energia, quanto meridiano nós temos circulando no nosso corpo. Então, nosso corpo ele é pura energia. E aí mostra, então, como nós podemos manejar a energia. É muito amplo o campo de energia, a gente consegue manejar a energia muito fortemente, vamos dizer assim. E a acupuntura tem algumas ferramentas para ser atuadas, para ser trazidos os benefícios para o paciente, né? As principais, é claro, são as agulhas, que elas têm diversos calibres e diversas espessuras. Nós temos as agulhas auriculares, que são as agulhas pequenininhas, que parecem uma esferinha, uma molinha. E a agulha sistêmica, porém pequenininha, que alguns chamam de Ting, que são agulhas que a gente vai usar na face, vai usar no cantinho dos dedos, né? Em lugares mais sensíveis e lugares menores, a gente utiliza essa agulhinha pequenininha que vocês estão vendo abaixo das agulhas auriculares aí. Nós temos ainda o massageador de rolinho, que é um massageador dos meridianos. Ele enrola, né, como se fosse um rolo mesmo, compressor, com várias pontinhas, onde se eu quiser estimular todo um meridiano, eu vou passando esse rolinho, então, fazendo uma massagem nesse meridiano, e vou estimulando vários pontos de uma vez só. Eu vou trazendo um estímulo para todo o meridiano, e não só com a agulha, tá? Embaixo aqui nós temos o martelo de 7 pontas. Se vocês olharem a parte superior do martelinho, tem algumas pontinhas, são 7 pontas. E embaixo tem uma pontinha só. Esse martelo, eu pego ele, vou bater, e aí eu vou fazendo vários furinhos com aquelas pontinhas, com o objetivo de sangrar mesmo, de fazer uma sangria. E eu posso usar ele associado à ventosa. Eu posso fazer esses furinhos, colocar uma ventosa em cima e com a pressão da ventosa eu tiro mais sangue. Isso serve para a gente tirar a estagnação do local. A energia, quando está acumulada, quando está parada, quando ela não flui, eu faço esse tipo de conduta para fazer essa energia fluir. Nós temos ainda os magnetos, que eles têm um polo que estimula e um polo que ceda, o polo norte e o polo sul. Então, eu posso usar de acordo com a minha necessidade. Se eu tenho alguma região onde eu quero estimular a energia ali, eu vou usar o polo sul, que vai fazer a estimulação. Se eu tenho uma região que tem muita energia e eu quero controlar essa energia, eu uso o polo norte, que vai trabalhar sedando essa energia. Aqui está a imagem que eu falei para vocês da ventosa do Michael Phelps, que apareceu com esses roxos, e aí a mídia falou que ele estava fazendo um tratamento com ventosa, né? E ele é o multicampeão aí, e isso explodiu, a ventosa passou a ser utilizada por todas as pessoas aí do esporte nesse meio tempo para cá. Aqui nós temos, então, um dos tipos de ventosa, que são os copinhos de acrílico, onde eles têm uma válvula, que é aquela válvulazinha verde ali com a pontinha metálica em cima, e um revolvinho, né, uma pistolinha, onde eu vou encaixar essa pistolinha na ventosa e com o revolvinho eu vou fazendo pressão, vou controlando essa pressão até onde eu achar que eu devo, tá?
E nós temos um outro tipo de ventosa, que são as ventosas de vidro, ou conhecidas também como ventosa de fogo. Essas não têm válvula. Essa, quem vai fazer a sucção é a queima de oxigênio. Então, eu ponho fogo dentro dela com uma pinça com algodão embebido em álcool. E queimando oxigênio dentro da ventosa, eu acoplo então a ventosa na pele do meu paciente e essa queima de oxigênio vai fazer uma pressão negativa. A diferença das duas é que na primeira eu tenho mais controle sobre a pressão que eu estou colocando sobre a ventosa. Essa eu já não tenho tanto controle. Nós temos ainda a moxa, que a técnica em si é chamada de moxa bustão. A moxa geralmente é usada em bastão, como vocês estão vendo na imagem aí. É um bastão feito de uma erva chinesa chamada de artemisia, uma erva medicinal muito usada na China, que pode ser usada então em forma de bastão, pode ser usada em forma de cone. Esse bastão ele pode ser de erva artemisia ou de carvão com essência de artemisia. E ela pode ser usada também em forma de lã. Na forma de lã, a gente precisa colocar algum material na pele do paciente antes de colocar a lã. Por quê? Para não queimar a pele do paciente. Então, eu posso aproveitar dessa situação e usar materiais que tenham alguma ação benéfica para o paciente. Então, por exemplo, a gengibre, o alho, a cebola, são produtos que têm ação anti-inflamatória. Então, eu posso colocar uma rodela de cebola, por exemplo, uma rodela de gengibre, na pele do paciente, coloco a moxa em lã em cima dessa rodelinha de gengibre ou de cebola, o que for, e coloco fogo nessa lã de artemisia, e ela vai queimando. Né? Eu posso ainda associar funções, eu posso associar a agulha, posso associar a moxa em cone e posso associar a ventosa em cima. Totalmente possível. Eu estou somando ações, somando resultados. Aqui nós temos, então, a moxa elétrica. Ela não tem artemisia ali, mas existe um spray de artemisia que vem junto. E daí você espirra o spray de artemisia onde você quer fazer a aplicação. E aí você estimula essa essência com a moxa elétrica, com o calor da moxa elétrica. E aí você vai estar fazendo uma moxa elétrica. Nós temos, então, o aparelho de eletroacupuntura, que é um aparelho que vai potencializar o efeito da agulha. Então, depois que eu insiro as agulhas no meu paciente, esse aparelho ele tem 6 canais e cada canal ele sai 2 eletrodos. Então, esses eletrodos são com jacarezinhos, onde eu coloco a agulha, faço a inserção da agulha e acoplo o jacarezinho na agulha. Aqui nós temos o Raihuá, que é um equipamento que associa o efeito dos magnetos com o eletroestimulador. Então, é um aparelho eletromagnético, ele faz associação desses dois elementos, que também ajuda muito a potencializar o tratamento. E aqui nós temos o laser, ele faz a estimulação do ponto ou do meridiano de acupuntura com o laser. E a acupuntura também, ela nos dá a ferramenta da auriculoterapia, que nós podemos fazer tanto um diagnóstico através da aurícula, da orelha, né, pavilhão auricular, como também tratar. E muito se fala que a orelha, ela é um feto invertido. E aí, de fato, ela lembra o feto invertido, como a imagem mostra para a gente aqui, mas é importante ressaltar que ela não lembra o feto invertido, ou ela não é vista como feto invertido, somente pela semelhança física. Mas ela também é vista como lembrança de um feto, porque se a gente olhar parar para pensar, onde está a cabeça do feto? Embaixo, olha o lóbulo da orelha, é a cabeça do paciente, né? A coluna, o sistema nervoso do paciente, né? Ele não está na coluna, então a coluna do paciente está nas costas aqui do feto. E olha onde está o sistema nervoso do paciente. Né? Então, o tórax, o abdômen, as vísceras viscerais e abdominais, elas se encontram aqui no ventre do paciente, bem dentro aqui, fechadinho, nos braços e nas pernas do paciente, que é onde no pavilhão auricular é representado o abdômen e o tórax. E aqui a gente... Então, os pontos distribuídos na orelha. São muitos pontos, né? Cada região, ela tem mais de um ponto, e isso dá para a gente uma ampla ação na saúde do paciente. Então, a gente pode tratar desde uma simples dor até uma patologia visceral mais incômoda, né? Desde que não seja nada grave, claro, a gente pode fazer o tratamento. Se for algo grave, nós vamos auxiliar, tá? Por exemplo, um paciente com câncer, é muito possível a gente ajudar. A gente não vai tratar o câncer, mas a gente pode tirar do paciente o sofrimento, a qualidade de vida dele.
E aí aqui eu trouxe alguns tratamentos para vocês, na prática mesmo. Aqui exemplo de tratamento de lombalgia. Então o paciente chegou com dor na região lombar e aí nós fizemos esse tratamento com ele com acupuntura. Aqui um paciente de condropatia, esse é apenas um dos tipos de tratamento que a gente pode fazer, viu, pessoal? Então nós colocamos ali também 4 agulhinhas. Aqui nós atendemos uma grávida, mostrando que grávidas, né, gestantes, também podem ter tratamento de acupuntura. Existem aí algumas pessoas que têm medo de fazer acupuntura quando estão grávidas ou falam que não deve, mas problema nenhum. Esse aqui é uma paciente com uma dificuldade respiratória, provavelmente porque o feto aqui já estava comprimindo ali a região diafragmática e ela teve a dificuldade, então o diafragma dela estava conseguindo baixar mais. E isso deu para ela essa dificuldade respiratória e a gente vai ajudar muito com o tratamento de acupuntura. Aqui um caso de fibromialgia, que nós tratamos basicamente nós alteramos um pouco as faces do magneto, usamos face norte e face sul, e a paciente teve um resultado muito. Aqui o esporão de calcânio, já associando então a agulha e o eletroestimulador com jacarezinho que eu falei com vocês, porém para o tratamento de artrite reumatoide. Aqui é a ventosa com a sangria que eu falei para vocês. Então, esse sangue aqui, ele pode ser retirado, pode ser feito tanto usando aquele martelinho de 7 pontas que eu falei para vocês, ou com uma lancetinha própria para sangria. Eu faço ali alguns furinhos na região e coloco a ventosa. Esse foi um tratamento específico para herpes zoster e a paciente teve um resultado super satisfatório, ficou 100% e está equilibrada, estável até hoje. Aqui, o paciente tratando uma crise respiratória também, se vocês notarem, o sangue sai bem escuro, né, por conta das toxinas. E por que aqui nas costas, pessoal? Porque nós temos aqui nessa região pontos importantes relacionados a pulmão, que quando a gente faz a retirada de estagnação desses pontos, nós melhoramos a condição de trabalho do pulmão. Então, esse paciente foi tratado por uma crise respiratória usando esses pontos aqui nas costas. Aqui um caso de trigger point, que é um ponto gatilho, nessa região, e nós já tínhamos feito algumas condutas com o paciente, ele não tinha melhorado, então eu resolvi, a dor aliviava, mas não melhorava. Eu resolvi fazer então a sangria nesse ponto, nesse trigger point, e o paciente a partir daí começou a responder mais, potencializou muito a resposta dele ao tratamento de fisioterapia que a gente estava fazendo. Aqui um tratamento de bursite, mais uma vez associando então as agulhas e os eletrodos do eletroestimulador com jacarezinho. Aqui mostrando a possibilidade de fazer um tratamento estético, caso aqui é um tratamento daquele bigode chinês, né? Então é mostrando que a acupuntura também é utilizada na parte estética. Aqui tratando a cicatriz, nós dentro da acupuntura e também dentro da fisioterapia, a gente entende que a cicatriz ela pode atrapalhar muito a saúde do paciente, ela interfere em funcionamentos. Mas dentro da acupuntura, ela entende que a cicatriz, ela bloqueia os canais de energia. Então, ela entende que a energia está circulando no meridiano, quando ela chega numa cicatriz, a cicatriz ela barra essa energia. Então, tem como a gente identificar isso fazendo uma avaliação pelo pulso, tomo o pulso do meu paciente, presto atenção como ele está e passo um algodão seco na cicatriz do meu paciente. Se essa pulsologia alterar muito, isso é sinal de que essa cicatriz ela está tóxica e eu preciso tratá-la. Tá? E essa é uma das maneiras de tratar. Posso tratar com moja, posso tratar com magneto, mas essa é uma das maneiras de a gente tratar. E aqui eu queria apresentar para vocês algumas estatísticas do trabalho que eu realizei junto ao SUS aqui da minha cidade. Esse trabalho foi realizado na época por uma monografia da área de saúde, que estava fazendo especialização com a gente, em acupuntura, e daí ela fez a monografia dela, o TCC dela, em cima dos meus atendimentos no serviço público de saúde. E aqui o que mostrou para a gente, pessoal? 86 dos pacientes que buscaram o serviço público de saúde naquela época era do sexo feminino. Então mostra que a mulher ela procura muito mais atendimento, principalmente da acupuntura, do que o homem, né? O homem é mais resistente. A outra questão que nós colocamos aqui, mostrou que 91% dos pacientes que fizeram tratamento relataram melhora na saúde e somente 9% dos pacientes não tiveram melhora na saúde.
Aqui mostra para a gente que 61% dos pacientes tiveram uma redução na diminuição de medicamento, no uso de medicamento. Isso é muito importante e 60% é muita coisa. E 39% mantiveram, então, a medicação que eles estavam tomando, né? Isso é importante a gente ver porque, por exemplo, num serviço de saúde, isso é fundamental porque diminui o gasto com medicação, né? Toda prefeitura, todo serviço quer a diminuição de custo. Então, se a gente conseguir diminuir 61% dos pacientes com medicação, a gente consegue economizar, consegue diminuir o custo também do serviço, né? Aqui foi muito interessante que 93,5% dos pacientes, eles comentaram que a acupuntura foi importante para a sua saúde de alguma maneira. Independente da maneira, eles perceberam melhora na sua saúde. E somente 6,5% não acharam que a acupuntura fizesse diferença na sua saúde. Aqui, 95% dos pacientes tiveram satisfeito com o tratamento de acupuntura, com o serviço apresentado para eles, entregue para eles. E os 5% só que não acham que a acupuntura agregou na vida dele em algum motivo. E aí, 98% dos pacientes falaram que o serviço era ótimo e 12% falaram que isso não era ótimo, que para ser ótimo teria que aumentar o número de sessões, ou seja, eles gostaram do serviço, mas eles acharam que tinha que ter mais para ser melhor. Então, foi um trabalho muito interessante que eu gostei de participar e eu achei que a resposta foi muito boa para a gente. Provou a eficácia do nosso tratamento dentro do serviço público de saúde aqui da cidade, né? E aqui, para finalizar, eu deixo uma frase para vocês aí. O sucesso é a meta e o esforço é sempre o caminho. Então, a gente tem que estar sempre em busca de mais conhecimento, sempre em busca de melhoria, de saber como lidar com as situações da melhor maneira possível e como se fosse alguém da nossa família, para que a gente possa dar o nosso melhor para ele, né? Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que tenha ajudado de alguma maneira e vou esperar as dúvidas de vocês para a gente poder responder para vocês e tentar saná-las da melhor maneira possível. Um grande abraço, pessoal.